falha, né? Aí, pô, quando é assim, avisa. Boa noite, boa tarde para quem estiver vendo isso amanhã, bom dia para quem estiver vendo isso depois de amanhã, não sei. Tudo bem? Começando aqui mais uma Rota do Empreendedor, sou Thiago Amaral. Alexandre Perrone. Tudo estamos bem? Recebendo aqui uma pessoa muito especial, sócia e diretora de marketing, Roseni Fernandes, podemos chamar de Rose. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Faros Etiqueta, então? Faros Etiquetas. O que a Faros Etiqueta faz? Como ela surgiu? Fala um pouco pra gente aí. Vamos lá, vou voltar um pouquinho na história, né? Até estava falando com o Alexandre que tem história. Isso. Mas vou tentar dar uma resumida, né? A Faros Etiquetas, vou começar falando pelo nome, né? O porquê do nome Faros. Não tem nada a ver com o Rodrigo. Não tem nada a ver com o Rodrigo Faro, não sou parente, não tem nada a ver. Bem gostaria de ter um pouquinho, né, do recurso lá dele, mas tudo bem. Isso é bom. O Faros é Fá de Fabrício, né, que é o outro sócio da empresa, e o Ros é de Rose, né, muito simples. E como a gente tinha sempre essa questão aquela coisa do faro, né, o que a gente vai fazer, o que a gente quer daqui para frente, e aí começou a ter essas ideias, a gente falou, não, acho que o nome vai ser legal, né? Vamos pegar por aí. Então, Faros é disso. A Faros começou há 13 anos atrás, né? Em abril desse ano completou 13 anos, então tem história, né? Tem uma bagagem aí, mas a Faros, empresa mesmo, ela está com 2 anos. Por quê? Porque quando a Faros começou, eu era representante, né, de vendas. Eu vou até voltar um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Eu fui aquela pessoa que estudou, que trabalhou, que fez faculdade, que entrou na universidade com um propósito, com um sonho, né? E quando eu fui, na época, fazer o meu curso, que a gente fica totalmente perdido, né? Que é a fase dos... O que você vai fazer, O que eu vou fazer? 17 anos. O que eu faço? Deus. Vou fazer cursinho, vou prestar de cara um vestibular. Eu ficava assim, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu não quero fazer o que os meus pais me obriguem a fazer. Porque tem muito essa coisa. Não, o pai quer que faça medicina, direito, engenharia. O pai é engenheiro, quero que faça engenharia. Quer dizer, um ramo que a pessoa já segue, né? Quer que o filho dê continuidade. Ou se o pai não é, ele fala, não, meu sonho, já que eu não fui, é que meu filho seja. Né? Que foi o caso do meu pai. Né? Meu pai gostava muito do ramo ali da engenharia e tal. E ele queria que eu fizesse engenharia, né? Direito, essas coisas. E eu não queria. Por quê? Porque eu gostava do ramo da comunicação, do marketing, sempre gostei. E eu queria ser jornalista. Né? Eu queria ser jornalista, eu queria
falar com o público, eu queria ser dubladora, né, que era um sonho mais antigo ainda, então eu queria trabalhar na área da comunicação, era esse o meu sonho. E aí, na época, né, por influência de amigos, eu falei, puxa, lá na PUC tem um curso que eu quero, que é a comunicação social. E lá tem a comunicação social que eu posso seguir para publicidade, jornalismo e relações públicas. E conhecendo o curso de RP, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Porque eu ia lidar com o público, eu ia dentro do curso, tinha também o jornalismo, tinha a publicidade. Eu falei, eu vou ter um conhecimento de tudo, depois eu decido o que eu quero fazer. Bom, fiz o curso, terminei RP. Dentro do curso eu trabalhei na área, fiquei 8 anos numa empresa, né? Na época entrei como estagiária ainda, e fui crescendo e fiquei lá 8 anos. Quando eu saí de lá, eu já estava num cargo de supervisora de marketing, já trabalhava em feiras em São Paulo. Veio uma carga muito bacana no marketing, né? Então, toda essa trajetória aí de atendimento, vendas, feiras, eventos, eu fui pegando isso como experiência e fui me pegando mais amor ainda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Teve muita mudança do marketing tradicional para o marketing digital? Muita. Nossa. Muita. Eu peguei a transição. A transição. Porque na empresa que eu trabalhava, eu era responsável pelo marketing. Eu peguei aquela fase que a gente sentava numa mesa maior que essa, com a equipe toda, comercial. Nem filme, né? Nem filme. Aquela mesa imensa. E a gente ia discutir, por exemplo, quais eram as estratégias de marketing no papel. Então ali tinha um cara que ficava desenhando, fazendo uns chroma keys, umas coisas loucas. Aquele mapa mental, é isso ou não? Também. Né? Então eram folhas imensas, desenhos. E aí você tinha que explicar isso de uma maneira muito corporal até. Porque não é hoje, você vem aqui, faz ali no digital e você está aqui falando e o digital vai te mostrando. Já vai desenhando ali, já aparece na tela, né? Totalmente diferente. Eu peguei a fase que quando a gente tinha ideia de alguma coisa, a gente tinha que expressar isso para o cara entender o que ia desenhar, depois ele colocava isso no papel, depois voltava no caso para mim, para ver se era aquilo. Ah, não, é legal, é isso. Aí que eu mandava para a diretoria aprovar ou não. E eu peguei uma fase nessa empresa que a gente tinha uma revista mensal, bimestral. A gente criou, na verdade, um clube na época, né, de associados, que é uma trajetória bem bacana. Quando eu entrei lá, tinha 30 e poucos mil associados. Nossa. O que eram esses associados? Eram clientes que compravam o produto da empresa e a gente queria fidelizar esse pessoal. O que a gente fez? A gente criou uma revista bimestral. Aí essa revista tinha matéria, foto, tinha um passo a passo de trabalhos, que volta hoje o que a gente chama de AIDA, né? Que é a atenção, que é você ter ali um produto que você vai chamar a atenção, despertar o desejo, né? Fazer a ação, que é comprar, né? Então aquilo era tudo papel. E aí quando a gente conseguia fechar aquilo, era quase que um parto, né? Porque uma revista bimestral, ela demorava... Quando uma estava sendo impressa, a gente já estava fazendo a outra. Né? Porque tinha que vir em rascunhos e mais rascunhos. Então, toda essa transição eu peguei. Né? Você ia fazer uma feira em São Paulo, um evento, era banner, né? Era folheto, né? Impresso, você tinha que fazer milhares de folhetos impressos. Adesivos, aqueles monte de adesivo. Imagina o trabalho, cara. Eu quero colocar no meu... E a impressora não era o que nem hoje. Você põe lá uma rota, Ctrl P, imprime... Essa revista, eu ficava final de semana inteiro imprimindo etiqueta. Por que eu tinha que ficar? Porque você tinha que cuidar daquilo como se fosse um bebê. Você não podia programar e imprimir sozinho. Era aquela serial, não sei se... A serial. Barulhenta. E você tinha que ficar esperto, porque se ela fizesse um barulho diferente, você podia correr lá que enroscou. Nossa, quando enroscou. E você imagine um mailing. Quando o mailing começou, tinha 30 e poucos mil. Quando eu saí da empresa, tinha mais de 200 mil. Né? Então, você imagina você imprimindo mais de 200 mil etiquetas uma serial.
Então eu perdi muitos finais de semana acompanhando a impressão. Né? Quase não dava comigo. Não, imagina. 2 horas da manhã eu lá na empresa. Mas só para falar um pouquinho, eu sou da tela ainda do computador da tela verde, tá? Bem antigo. Eu peguei um pouquinho. Então foi assim, na época eu falo que hoje, nossa, eu ia estar no paraíso, porque foi uma fase que tinha muita criatividade, mas tudo isso para expressar era muito difícil, né? Porque você perdia, não é que perdia, mas você tinha que ter muito mais tempo para você poder explicar, desenhar, fazer rascunho, fazer aqueles chroma keys imensos, aquelas coisas, porque não tinha o que fazer, né? E quando tinha feiras em São Paulo, você ia fazer de repente um vídeo, você tinha quase que levar um caminhão de equipamento. Câmeras, né? O que a gente tem, as câmeras mais antigas. Exatamente. Então, aí tinha aqui o rapaz da câmera, o outro operador, o outro do microfone, o outro que carregava aquele monte de equipamento. E as gravações não eram digitais, né? Então, era em aquelas fitas enormes, a edição daquilo era terrível. Tudo era muito difícil, né? Quando a gente foi inovador no mercado, nesse ramo aí de feiras, de gravações, de cursos. Hoje qualquer pessoa faz um curso na internet, né, um passo a passo lá e coloca isso qualquer hora. Antigamente... Hoje teve dúvida, você vai lá no Google, já tem um YouTube que está ali, você já tira dúvida, mas assim... eu costumo dizer, a informação está lá, disponível para todo mundo. Porém, a capacidade de executar é que faz a diferença. Que faz a diferença, exatamente. Porque a informação, eu costumo dizer, a informação junto com a capacidade de execução é sabedoria. E a gente tem que ter sabedoria. Exatamente. Que é o pulo do gato, né? Mas E é exatamente isso, porque isso vai dando o quê? Foi dando base, foi dando bagagem, né? E aí vai vindo a evolução e você tem que acompanhar. Né? Essa que é a grande... Muita gente não conseguiu acompanhar. Não. Né? E quem não conseguiu acompanhar se perdeu no meio do caminho. A velocidade de informação é muito rápida, né? E aí você acaba ficando para trás. Né? O Orkut ficou para trás. O Orkut é um exemplo que exatamente. Era bem usual, né? Putz. Era bem usual. Exatamente. Não quis mudar para o mobile, por exemplo, né? Foi uma das coisas. É exatamente isso. Quem não acompanhou as mudanças, as tendências, e como foi muito rápido essa mudança, muita gente foi ficando, foi se perdendo, e muita gente da minha época, que era também da comunicação, não conseguiu acompanhar e mudou de ramo. Hoje tem pessoas que fazem coisas que não tem nada a ver com comunicação porque não conseguiu acompanhar. Né? Até essa questão de estar aqui, frente, câmera, microfone, não gosto disso, não é isso que eu quero. E não adianta, ou você abraça isso, né, e se joga e vai fazer curso e vai se aperfeiçoar, ou realmente muda de ramo, porque não dá para ficar em cima do muro, né? Hoje o digital eu falo que não dá mais para ficar em cima do muro. E aí, depois que eu saí dessa empresa por opção, porque chegou um momento também que foi bem nessa fase que começou muitas mudanças, falei, bom, agora eu quero voar, né? Chega aquela fase que você quer voar. Aí bateu o empreendedorismo em você? Não, ainda não. Eu queria outras experiências de empresa, porque aquela empresa eu fiquei 8 anos, né? Eu conheci aquela empresa na faculdade e fiquei 8 anos ali. Então eu estava assim, criando raiz. E eu ficava assim, se eu continuar, daqui a pouco faz 20, 25 anos, eu vou ficar aqui a vida inteira. Eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para os outros lugares, de repente até para fora do país. Essa decisão é muito assim... É doida. Porque ninguém aprovou. Você está estável num lugar e de repente você fala, ó, vou sair daqui. Mas eu acho que uma veia empreendedora. Essa decisão, isso, que eu ia falar, essa decisão na verdade é a veia latente do empreendedorismo. Latente do empreendedorismo. É que a gente não admite isso na época, né? Na época eu achava que era doideira mesmo. Falavam, né? Mas no fundo era isso, porque eu via o pessoal ali... 15 anos, já 20 anos, pessoal mais velho, já aposentando, saindo, eu olhava e falava, mas eu vou ficar aqui até aposentar? Aí você ia comentar com um, com o outro, Rose, mas você tem um salário bom, você tem um cargo bom, né? Você é um cargo de confiança, aqui você entra e sai a hora que você quer, mas, sabe, ficava aquilo na minha... Mas não é isso que eu quero, né?
tá legal a questão do salário ali todo mês, bonitinho. Você tinha essa liberdade de sair, de entrar, né? Tinha ali contato direto com a presidente. Mas alguma coisa ficava pulsando ali, eu falava, não tá rolando, eu vou sair. Aí todo mundo foi contra, porque louca, né? E eu saí. E eu saí e fui para São Paulo, né? Também trabalhei numa empresa que era era um dos patrocinadores, mas era tudo parceiro, com consentimento, inclusive, do presidente da empresa, que apoiou minha decisão, não gostou, mas falou, não, é o que você quer. Aí fui para São Paulo e fui trabalhar no ramo de decoração e fui para campo. Eu fui ali trabalhar na 25 de março, fazendo decoração. Eu saí do conforto do escritório, do ar-condicionado, e fui mexer lá na 25 de março, decorando uma árvore de 3 metros de altura. No dia a dia ali, daquela loucura. Mas foi uma escola muito boa, né? Porque tudo isso vai trazendo bagagem. E através dessa empresa de São Paulo, eu fui trabalhar como representante em campo, que aí era aquele trabalho de levar o produto que você vende, mostrar, marcar visita. Porta a porta. Porta a porta. Né? Aí fui fazer Você isso. representava uma loja da 25? Na verdade, era uma empresa, né? Tinha os produtos lá também, mas aí eu saí da decoração e fui para a representação, com esse mesmo produto. Entendi. Né? E aí eu ia, porta a porta. Pegava o carro, viajava o dia inteiro, e ia lá, às vezes o pessoal marcava e não te atendia, ou você chegava, tinha uma fila com 10 representantes na sua frente, você ficava o dia inteiro, e isso foi por um tempo. E eu gostei disso, só que o retorno era difícil, né? Numa época que se você fizesse 3, 4 visitas um dia, não tinha como fazer muito mais que isso, porque cada visita você ficava 1 hora, 2 horas. E às vezes você voltava para casa sem venda. E o custo começou a ficar muito pesado, né? E aí, nesse tempo, eu acabei indo para uma concorrente dessa mesma empresa e fui para vendas. Saí do marketing e fui para vendas. Foi, assim, uma experiência imensa que eu adquiri lá, mas também foi a pior fase, acho que, da minha vida. Porque em 2 anos, o que eu aprendi em vendas, eu acho que eu aprendi tudo que não se devia fazer, que é o que eu trouxe para a minha empresa hoje, mas eu aprendi muito no chão de fábrica, que eu falo, né? Que é ir lá ver como que funciona um tear, como que funciona a máquina de corte, como é que funciona um urdume, uma trama. Eu conheci de perto isso, né? Então, eu tinha um contato muito bacana com o pessoal da produção e aprendi muito. Mas em 2 anos de empresa eu quase fiquei louca, né? Eu tive uma síndrome de burnout, síndrome do pânico, eu tive um pouco de tudo. E quando eu me afastei, que eu cheguei a ficar afastada por esse problema... Era muita pressão para vendas? Muita pressão. Geralmente comercial muita tem uma pressão muito forte. Não vem aqui falar o nome do empresário, mas ele é assim... É uma empresa muito... Tem uma empresa, é de nome aqui americana, mas a pressão é muito grande. Então, é meta, aí você dobra a meta, depois você dobra de novo. Então, isso é muito desgastante, né, nesse segmento, né? Então, eu não consegui, pifei. Engraçado é que em várias áreas, né, que eu tenho relatos, a parte de vendas é sempre pressionada, porque é o que traz o resultado para a empresa, né? E aí você... E é sempre comercial, não é para qualquer um. Não é para mim comercial. Não, e aí tem a pressão da meta, tem o atendimento, porque aí, por exemplo, no meu caso, eu queria atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. Então, eu não conseguia mentir para o cliente, por exemplo. Olha, você não vende o que você não acredita. Exatamente. Né? Primeira coisa, você não vende o que você não acredita. Essa coisa do, não ficou pronto, eu vou inventar uma historinha, não rolava. E foi por isso que eu adoeci. E aí foi onde eu comecei a adoecer, porque eu não conseguia mentir, eu não conseguia inventar, eu queria falar a verdade, e eu não podia. Como que eu vou falar a verdade? Olha, seu produto não ficou pronto porque eu passei... Porque eu tive que passar o outro na frente. Né? Nossa, tem aquele cliente lá que compra 1 milhão de peças, então, né, não rolou. Não. E aí, nesse afastamento, né, que eu cheguei a ficar afastada, quando eu voltei, eu pedi para sair. E quando eu saí, foi muito rápido. Por isso que eu falo que quando tem que ser, isso aí é fato. Acredito também. Eu acho que quando... a coisa é para acontecer, tudo vai encaminhando de um jeito que você não consegue fugir daquele caminho. Porque quando eu saí, numa semana, e falei, agora eu vou tirar pelo menos uns 2 meses aí de refresco,
Não quero voltar para vendas, eu quero voltar para o marketing. Vou bolar um currículo totalmente voltado para o marketing. Não vou nem colocar essa experiência em vendas, eu não quero voltar mais para vendas. Foi coisa de 2 dias que eu estava em casa, acho que nem deu 2 dias. O telefone tocou, porque ainda nem tinha o WhatsApp. Era um concorrente da empresa que eu estava, que um dos clientes sabia que eu tinha saído, me indicou, ele me ligou e pediu para ir lá conversar com ele. Para a área? De vendas. Aí falei, não, eu falei na época, meu marido, eu falei, não, eu não quero. Mas vai lá, né? Quem sabe, né? Eu falei, mas eu não quero trabalhar com vendas, eu fiquei doente trabalhando com vendas. Mas ele foi tão insistente, e era um senhor muito assim, né? Eu falei, não, eu vou. Você viu os 2 lados, né? Falei, por respeito a ele, eu vou, né? E fui. E aí ele fez a proposta. Eu falei, olha, eu não quero que você trabalhe interno. Eu sei que você fez um trabalho externo e gostou. Eu acho que é mais o seu perfil. Eu acho que essa pressão do interno para você não vai rolar. E eu vou dar a carteira para você ir atrás. Você já começa com uma carteira de clientes. E aí o que você batalhar é seu. Aí eu peguei toda a região metropolitana de Americana, Circuito das Águas e a região ali de Cerquilho e Tietê, Itu. Peguei tudo isso. Falei, coisa de louco, né? Grande, hein? Não tinha nem mal saído da outra empresa, não tinha nem feito o acerto. Eu peguei. Eu sou muito assim, de impulso, assim, no sentido de eu penso e falo, não, acho que eu vou pegar. Depois eu vejo o que eu faço. E aceitei. E comecei. Deus prepara o caminho. E aí foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, porque eu comecei nesse trabalho e as coisas vão acontecendo, porque aí eu comecei com etiqueta, e veio o cara da plaquinha, me chamou para também vender plaquinha, e veio outro na época bojo, e sacola e cartão, e começou a vir, apareciam fornecedores pedindo para que eu fosse representante também. E aí aquela história, você vai pegando, né? Você vai pegando, aí na época eu chamei o Fabrício, né, que hoje é meu sócio. Aí ele começou comigo, abraçou também a ideia e a gente começou. Então, a nossa vida era viajar, né? Viajava e atendia cliente, e não almoçava, e chegava de noite, e ficava o dia inteiro na estrada. Representante de várias empresas, vários produtos aleatórios. Vários Abrir o computador aleatórios. para fazer os pedidos, para fazer as coisas. Na mão. Na mão. Na mão. Nessa época era a mão. Pegava ali aquele formulário. A gente foi inovador com o notebook, pra você ter ideia. Quando a gente pegou o notebook, né, na época, até o Fabrício falou, não, a gente precisa de um note, não tem como ficar carregando esse monte de coisa, anotando. Aí, quando a gente chegou com o note na empresa, todo mundo, nossa, note? Porque a maioria dos representantes era aquela maleta, aquele monte de formulário, e tudo papel. Então, a gente foi meio que inovador nessa área da tecnologia, digamos assim, mas porque eu já tinha toda aquela carga, né, que eu já tinha trazido para cá. E o mais curioso é que tem aquelas coisas que acontecem que você fala, aconteceu porque não é para eu ir para esse ramo. Quando foi em setembro daquele mesmo ano, fazia 5 meses que eu tinha começado, no auge da loucura, eu fui para Santa Catarina fazer um treinamento, né, numa outra empresa muito renomada de plaquinhas, que era o sonho de qualquer representante, né, uma amiga minha falou, Rose, perguntaram de alguém e eu falei de você. E a moça quer que você vai para lá. E eu fui. Peguei e fui para Santa Catarina. E eu fui muito empolgada, né, para esse treinamento, porque era um treinamento numa empresa dos sonhos. Né? É como se fosse trabalhar numa Coca-Cola da vida, assim, naquela época que era o auge. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu tive minha mala roubada. Fiquei sem nada. Cheguei lá, literalmente, com a roupa do corpo. Aí eu pensei, não é para, acho que é algum aviso, não é para eu seguir esse ramo, né? Eu acho que não vai dar certo. Sempre acha que tem alguma coisa. Eu falei, não pode, né? tudo certinho, tudo ali, né? Encaminhado, a empresa pagando tudo, pagando hotel, pagando viagem. Me roubar a mala? Como que me rouba uma mala assim, né? Eu fico aquele frio, mas tava um frio, porque era agosto, um frio. Santa Catarina, imagina. E eu falei, não é possível, não vai rolar. Aí, mas mesmo assim, a empresa me deu todo o suporte, comprou tudo para mim, roupa, agasalho, tudo. Fiquei uma semana em treinamento, voltei. Quando eu voltei de Santa Catarina com esse gás, eu descobri que eu estava grávida. Falei, tá vendo? Não é para eu ser. Não é isso que é para ser. E não adianta. Olha quanto aviso que eu tô tendo que não é,
né? E eu tô teimando ainda. Aí fiquei grávida, só que... Como que eu vou arrumar emprego grávida? Ninguém vai me contratar. Então, querendo ou não, eu tive que continuar. E nesse continuar, mesmo grávida, eu fiquei até ganhar minha filha, trabalhando, viajando. Passava mal, enjoava, marido tinha que parar no meio do caminho, vivia na base de sorvete de limão, e era terrível. Chegava assim nos lugares com aquele barrigão, alguns até falavam, não, vou atender você primeiro, né, porque tá dando agonia de ver, e Facilitou um pouco. Facilitou. E aí, quando a minha filha nasceu, eu fiz uma escolha, né, eu falei que também é tudo aquelas coisas do caminho. E quando você começa a entender que o empreendedorismo está no sangue, alguma coisa meio que bate diferente. E aí foi onde eu escolhi cuidar dela. Eu falei, eu não quero ir trabalhar fora como toda mãe faz, deixar na mão de outra pessoa, enfiar em escolinha, né? Eu não tinha minha mãe e minha sogra para contar, então eu falei, eu quero cuidar dela, do dia a dia dela. E eu pegava a minha filha, bebê recém-nascida, de um mês e meio, colocava no bebê conforto e levava para as fábricas para fazer as visitas. Nossa. E eu fiz isso durante um ano, quase um ano, 10 meses, que foi quando eu consegui colocar ela numa escolinha. Eu, literalmente, eu chegava nas mesmas mesas de reunião, colocava o bebê conforto ali em cima. Minha sorte é que ela não era uma criança chorona, né? Então ela não reclamava, ficava ali dormindo. E ela lá no bebê conforto e eu aqui, vendendo meu produto. E vendendo, e fazendo pedido. Aí voltava para casa, aí já tinha um note, aí ia fazer os pedidos formalizados, mexia com arte. Etiqueta, plaquinha, cartão de visita, que na época era muito forte, né? Tag, umas outras etiquetas que hoje eu nem trabalho mais, que eram umas etiquetas diferenciadas. Certo. Mas nesse ramo de etiqueta. E fui. E aí as coisas vão acontecendo. E aí você vai vendo para que caminho que você quer seguir. Só que é aquela história que a gente sempre fala. No percurso do empreendedor vai acontecer os tropeços, né? Vai acontecer as provas, né? Exatamente. Porque não é uma linha reta, né? É isso aqui. É só um pouquinho da sua história. Eu já vejo que, nossa, tomar uma decisão, né, são decisões puras, né? Que, nossa. Então, quando eu achei que estava ali, né? Na época a gente tinha... Tá quase bom. Exatamente. A gente abriu a empresa, a primeira empresa, em 2000, e eu sou péssima de data, 2014... Não, a empresa mesmo, acho que foi 2013, um negócio assim. Abri uma empresa, tudo bonitinho, não sei o que, e estava no auge. A Americana ainda era uma referência, né, de confecção, e por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes eram de outras cidades, né? A Americana não era o meu forte, por isso que eu viajava tanto. Aí veio aquela crise de 2015, se eu não estou enganada, que foi uma crise geral, que muitas confecções e tecelagens faliram em Americana, que foi uma crise terrível, que foi quando abriram para os chineses, lembra? Que aí veio muito produto da China, principalmente a matéria-prima. Veio tudo pronto, né? Isso, porque... As etiquetas que você faz, só para mim entender um pouco, são as etiquetas de roupa. De roupa. As etiquetas que vai na sua camisa, na minha blusa, na calça jeans. Aqui, mas não vai dar para mostrar. Não, na lingerie. Mas a gente sabe, né? São as etiquetas de roupas. Isso, então aquela bandeirinha... Não é essa aqui, ó. Sabe? Não é essa aqui. Não é a etiqueta que vai de identificação atrás. Também. Mas essa também? Também. Eu sei dessa aqui, ó. Essa aqui, pessoal, ó. Eu fico balançando aí, mas... Mas são essas etiquetas que vão na roupa, seja a de aquelas etiquetinhas, isso. Aquelas coisas. Não só a de marca que tem a logo, mas tem também aquelas que tem o CNPJ, composição, tudo aquilo isso ali. Daí faz tudo. Faz tudo. Entendi. Tudo que você pensar em etiqueta que vai numa roupa, principalmente, é aquela etiqueta. Tá costurado aqui também. Exatamente. Essa que vai do cos. Geralmente no jeans tem aquelas etiquetas grandes que vai ali no cos da calça jeans. A gente nem faz ideia, né? Que toda envolve, peça de né? roupa tem uma etiqueta. E hoje é obrigatório. É obrigatório. Né? Tem o CNPJ. Exatamente. Então é obrigatório. Então, essas etiquetas foi o nosso carro-chefe. E quando teve a crise,
Mas fez baixou, isso. né? Mas Nossa. despencou de uma vez, né? Foi uma coisa assim terrível. Aí o Fabrício foi para uma empresa, né? Eu já até trabalhava numa empresa na época, e eu fiquei perdida porque caiu muito as vendas. Porque aí começou essa história de tudo da China, escancarou tudo para os chineses, e a gente começou a ter muita dificuldade de entrar. Então a gente não conseguia entrar em determinados lugares, e onde a gente estava, essas empresas começaram a ter problema de vendas, né? Baixou. Então a empresa que comprava 1 milhão de etiquetas começou a comprar 100 mil, né? Foi onde que muita empresa quebrou. E aí eu fui dar aula, porque não dá, tinha que complementar a renda, eu fui dar aula, virei professora. Professora do quê? Português. Do Estado? Do Estado. E aí foi uma fase assim, da quinta série até o 3º ano médio. Que mudança, não? Só loucura, só. Não, eu falo que a minha vida é uma coisa meio de doida, assim, né? É. E aí eu conciliava, né, as etiquetas com a questão das aulas, mas foi um período bom, aprendi muito. Aí cheguei à conclusão que eu não queria trabalhar para o Estado, que não era o que eu, né, queria mesmo, que eu queria fazer o que eu estava fazendo, mas eu precisava me descobrir, né? Eu precisava entender o que estava acontecendo. A empresa, nessa época, tivemos que fechar, não teve como suportar, a gente não conseguiu. A empresa fechou, mas eu continuei com a Faros, porque até então eu era representante. Eu não era dona do meu negócio, né? Eu era, a gente fala que o representante, eu vendo para uma empresa, então eu não posso, dentro ali da minha gama de produtos, eu não posso ter concorrentes, no caso, eu tenho que ser fiel a uma determinada marca, mas representante. E aí, resumindo um pouco dessa história, aí depois de uns 2 anos mais ou menos, eu me aventurei, fui lá para Minas Gerais, fiquei lá 1 ano, porque eu ainda achava que eu queria ser professora, então eu fui para lá porque eu queria ser professora de faculdade, então eu fui com esse intuito para lá. Então eu falei, não, a Faros a gente vai mantendo o que tem de cliente, que tem cliente que é fiel até hoje, 13 anos. Então a gente vai atendendo eles. E aí eu vou ser professora de faculdade, vida que segue, né? Uma cidade tranquila, pacata, respirar puro. A veia empreendedora. Não adiantou. Eu fiquei 1 ano, quando fez 1 ano, eu literalmente surtei e falei, eu não fico mais nenhum dia aqui. Voltei para Americana. E quando eu voltei para Americana, eu voltei com a certeza absoluta que eu queria que a Faros fosse uma empresa. Eu não queria mais ser representante. Vamos fabricar. Não, vamos revender. Revender. Porque o que acontece? O fabricante tem que ser uma empresa com um porte muito grande, né? Uma tecelagem é uma coisa muito grande, é muito investimento. Uma metalúrgica, uma siderúrgica, a plaquinha de metal, né? O metal é um produto pesado, né, que exige muita matéria-prima cara, enfim. Então eu falei, eu não tenho cacife para fabricar nada. Mas vem aquela história, eu não preciso fabricar. Hoje eu tenho o digital que está a meu favor, porque já estava numa fase mais tranquila, assim, né? Isso foi em 2018 que a gente começou, final de 2018. 2019 o digital já estava bem forte, então já tinha essa coisa das redes sociais, do YouTube. E eu falei, eu não vou fabricar. E também não quero ser representante, porque eu não quero ficar engessada numa marca. Eu quero revender. O que eu quero vender é o meu nome. E foi aí que eu comecei a divulgar a Faros como empresa. E aí eu fiquei por 2 anos trabalhando de maneira, digamos, anônima, né, sem abertura de empresa, mas divulgando a Faros. Então eu revendia. Então eu ia na fábrica, eu mesma fazia ali as simulações de orçamento, passava para o cliente melhor orçamento e comprava e pagava para aquele fornecedor que melhor me atendia. Ele fabricar para você, ele quer nem dizer, a sabe. arte era sua. Tudo minha. Tudo sua. Então, o cliente entrava em contato comigo, eu atendia ele passava o que ele queria, o contato com a fábrica era eu. Então, eu quero isso, isso e isso. Eles fabricavam, eu pegava o produto e entregava para o cliente, mas isso ainda era porta a porta. Era tudo ainda na visita, eu levava a mercadoria em mãos. Que eu acho que hoje o mais difícil é você fazer a arte, né? Nessa parte de você desenvolver a arte, fazer ou não? Tudo. Não, tudo, né? Tudo, né? Tudo. Você faz cartão de visita ainda? Muito pouco. Hoje é o cartão digital, né? Hoje é mais digital. Né?
Mas aí a gente descobre que tem coisas que você não precisa ter profissional, você não precisa fazer. Você pode fazer parcerias. Né? Essa é a grande descoberta. Network vale mais que dinheiro. Exatamente. Mudou-se muito a forma de trabalhar de antigamente. Muito. Né? As empresas... Eu vejo a parte de comercial, hoje não tem mais porta a porta. Hoje é tudo internet, Exatamente. é tudo mídias sociais. Hoje mudou-se muito. E as pessoas de antigamente estão tendo que fazer essa adaptação, né? Exatamente. Fazer essa adaptação. Trabalhar no PAP, o pessoal nem atende. Exatamente. Antigamente você precisava de um profissional para ficar dentro da empresa fazendo arte, por exemplo. Né? Eu peguei essa fase, que tinha lá um rapaz que ficava o dia inteiro fazendo... Hoje não, hoje você... Nem lembro o que era. Isso, cheguei a fazer curso de tudo isso, porque embora eu não precisasse colocar a mão na massa, mas eu tinha que entender para exigir aquilo que eu queria, né? Hoje não. Está bem feito ou não, a qualidade você entende. Então, assim, foi uma fase... Nossa, isso daí... Eu peguei uma fase gráfica, que eu comecei a vender produto gráfico também, que me dava muita dor de cabeça. Deus me livre. Deus me perdoe também vender produto gráfico, cara. É muito, muito ruim. É só problema, é só B.O. É só B.O. É só B.O. Eu parei com isso também. Perdi muito sono, muita paciência, muito amigo, muito cliente, porque é difícil você ter na cabeça uma ideia, aí você quer passar aquilo da cabeça para o papel, você não consegue. Aí você explica, o outro não entende. Aí faz uma arte, a pessoa não gostei, essa cor não tá falta legal, falta um tchan. Eu sou o crítico, eu já abusei do pessoal. Aí volta, muda aqui, aí vem. Mas você não tem como fazer colorido. Essa letra aí não tá legal. Muda a fonte pra mim. Muda a fonte. Só pra ver como é que vai ficar. Essa cor não ficou legal. Vamos mudar o fundo? Todo mundo é entendido hoje, né? E essa época foi crítica, né? Porque gráfica ainda era, eu acho que, uma empresa que tinha uma estrutura muito bacana. Hoje, gráfica quase que uma engole a outra, né? Porque hoje tem muita gráfica rápida. Online, né? E hoje eu, por exemplo, tem alguns materiais gráficos que eu compro pela internet. A arte é feita também de maneira remota. Eu e o arte finalista, com meia hora a gente faz uma arte hoje. Né? Então é muito mais rápido, mas enche o saco ainda, né? Porque fazer arte dá trabalho pra caramba. Existe o amadorismo ainda, né? Que as pessoas se acham que são entendidas e acabam querendo saber de tudo, né? Que nem ainda tem isso daí. Ainda tem. A concorrência fica muito desleal. E principalmente, né? tem hoje os experientes em Canva, né? Que faz tudo no Canva. Ai, que vontade de ir embora. Só e chega. E aí tem uma coisa interessante. Muito, cara. Que falando agora. Inteligência artificial, né? Isso aí é maravilhoso. Mas isso eu pago $20 por mês. Com prazer, né? E aí, Uhum. resumindo agora esse final, em 2 anos eu fiquei de maneira anônima, digamos assim, e aí veio a pandemia. Nossa. Mas a pandemia foi bom, né? Pra vocês. Não, por quê? O que eu fazia? Visita. Eu tinha que ir lá no cliente, né? Eu tinha que ter o tete-a-tete com o cliente. Como é que eu vou vender se eu não posso ir lá? O cliente não vai comprar a etiqueta, né, no telefone, ou mesmo que era o WhatsApp, eu já tinha, mas quero ver, eu quero pegar, eu quero tocar. E aí, brasileiro, né? Muito do... 2020, assim, quando começou a pandemia, eu falei, agora eu me ferrei literalmente, né? Porque eu saí lá do fim do mundo para vir para cá, na hora que o negócio tá engrenando, porque tava no auge para mim, né? Eu tava assim, com as fábricas que eu queria, com o produto que eu queria, já tava tudo redondinho, bonitinho. Aí a pandemia chegou e chegou chegando, né? E aí aconteceu uma coisa que é a questão de quem é empreendedor tem que ter na mente. Quando vem uma crise, você tem 2 opções, né? Ou você chora, ou você vende lenço. Então, eu tive que escolher. Ou eu chorava, fechava as portas e sei lá o que eu ia fazer, ou eu tinha que me reinventar. E foi nesse momento que eu preferi me reinventar. Teve um dia lá que eu virei pro Fabrício e falei, eu vou fazer um canal no YouTube.
e vou filmar o meu produto, porque se eu não posso ir até a pessoa, eu vou filmar e vou mostrar pegando, ó, é assim, assado, e pegar, e não sei o que, não sei o que. Mas será que vai virar? Vamos tentar. Aí fizemos um vídeo caseiro, ruim pra caramba, tá até hoje no YouTube, mas não vou tirar. Não deve. Tem muita visualização. E aí começou a vingar esse negócio, porque o pessoal começou a gostar. Nossa, que bacana, eu vi lá no seu vídeo, né? Bacana a etiqueta, é dessa que eu quero. Como você divulgava? Orgânico. Facebook era muito forte ainda, bem assim, sabe? Aquela coisa bem devagarinho ali. Só que o YouTube ele foi tomando uma proporção que eu não estava imaginando que ia acontecer. E aí eu fui gravando outros vídeos. Aí eu fui da plaquinha, eu fui no cartão de visita, Cada produto que eu vendia, eu fui fazendo vídeos e colocando no YouTube. O Brasil inteiro começou a reagir? O Brasil inteiro. Porque até então eu fazia o quê? Região, né? E aí com o YouTube eu atingi o Brasil. Então aí começou a vir gente do Pará, do Sul, Brasília, Amazonas. Começou a vir gente que eu nem imaginava que queria comprar meu produto. Eu falei, nossa, se quer comprar, eu vou vender. E comecei a vender para os outros estados. Mudou-se a estratégia. Falei, agora a gente precisa mudar. Como que a gente vai fazer? Para divulgar logística. Uma pergunta, e com a pandemia todo mundo sofreu, todo mundo, né, teve que se vou generalizar, todo mundo teve que se reinventar. E as fábricas que são, né, fornecedores? Por incrível que pareça, a gente não teve nenhuma fábrica, fornecedor nosso que faliu, graças a Deus. Teve queda na venda, a gente sabe que teve demissão de funcionário, mas não teve quebra, nenhuma fechou. E isso foi assim, pra gente foi muito bom, né? Mas atrasou o pedido de vocês? Atrasar não chegou a atrasar, eu não tive esse problema. Eu tive outros problemas que foi a parte mais do financeiro, né? Porque até então eu ainda trabalhava com boleto, cheque era muito pouco já, mas o boleto pegava muito, né? Que eram os parcelados. Então, as confecções que faliram, que fecharam, deixaram de pagar, né? Então eu deixei de receber, perdi muito dinheiro nessa época, porque eu não recebi, mas eu tinha que pagar, né? Eu revendia. Então, o problema maior foi financeiro, né? Nessa fase aí da pandemia. Só que aí, como eu comecei a fazer a venda para os outros estados, eu coloquei como política que eu não faria mais venda a prazo. Era só à vista. Só à vista. Era só no transfer. Na época ainda não tinha o Pix, né? Era só na transferência. Ou no cartão de crédito, mas ali. Pagou, caiu na conta, eu mando, né? E foi nesse momento que aí teve realmente essa decisão do que a gente queria. E aí a gente decidiu, né? Eu e o Fabrício, que a gente não queria mais o porta a porta. A gente aboliu isso. Foi pro digital. E a gente foi pro digital, né? Foi nesse momento que a gente falou, não, é isso que a gente quer e é disso que a gente vai fazer para viver. Então, nessa transição da pandemia, no primeiro ano da pandemia, a gente se fortaleceu no que a gente queria. E aí, com um ano que a gente estava no digital, a gente abriu a empresa. Então, a Faros empresa tem 2 anos. E quando a gente abriu a empresa, que foi na pandemia, foi outra loucura. Porque como é que você abre uma empresa na pandemia? Tá todo mundo falando mal de venda, todo mundo quebrando, todo mundo vendendo pouco. Tá dando contra a corrente, Como né? que você faz? Eu vou lá e abro uma empresa. Não foi MEI, foi uma empresa, né? Uma empresa para poder revender os meus produtos. Por quê? Se eu sou uma revendedora, eu revendo, eu compro da fábrica e revendo. Então eu coloco o meu preço em cima. Só que tem aquele cliente que começou a pedir nota. E como é que eu ia? Normalmente, né? Porque como eu vendia para os outros Sim. estados e para empresas, a maioria quer nota. Toda nota. Como que eu vou pegar uma nota da fábrica e vou mandar? Ele vai descobrir o meu fornecedor e ele vai pular a etapa. Ele não é bobo, né? Ele vai ver lá, se eu comprar na fábrica, eu vou comprar mais barato, porque a fábrica vai vender pelo preço de custo, não pelo preço que a Rose vende, que é a revenda. Mas a fábrica vende para cliente final também? Algumas vendem. Né? Tem aquela política que fala que não vende, mas quando o cliente tem ali o poder de compra, acaba vendendo, né? Porque da quantidade. mas tem aquela história, né? Tem o mínimo que a fábrica exige
Mas tem cliente que tem potencial para comprar o mínimo, né? Então ele vai pechinchar e ele vai comprar normalmente, né? Concorrência. Exatamente. Então naquele momento a gente falou, não, a gente vai ter que abrir uma empresa. Montou a empresa. E por que é melhor comprar com você assim? Porque fala aí, vende seu peixe. Atendimento. Atendimento. A questão da arte também, você dá todo o suporte. O que eu aprendi lá na empresa com vendas foi o que eu trouxe para minha empresa. Por isso que quando um cliente começa, tipo assim, a pechinchar preço comigo, né? Ah, você não dá desconto, por que você não faz mais barato? Fulano faz mais barato. O que eu sempre falo é o seguinte, eu vendo o meu produto de uma maneira justa, porque eu vendo o produto com tudo que vai nele. Eu vou fazer uma arte para você, eu vou te dar atendimento, eu vou te fazer pós-venda, eu vou entregar o seu produto com seguro. Prazo. Principalmente. Né? Eu tenho um tripé, né, que a gente fala hoje, né? Eu tenho atendimento, tenho a qualidade, tenho entrega. Então você vai comprar e vai receber. Então tem muito cliente hoje que volta, que veio, foi, né, para o outro e voltou. Na Rose, realmente, seu preço é um pouquinho mais alto, mas eu sei que você me entrega. E no prazo. Fulano demorou 2 meses. Ah, comprei na Shopee e nunca recebi. Ah, comprei não sei aonde, olha aqui, me manda foto. Olha isso daqui, comprei, fui usar uma vez e o negócio já estragou, entendeu? Então, hoje, o que eu vendo é o que eu sei, é assim, o produto que eu vendo. Se eu falar para você, olha, a etiqueta que eu tô te vendendo é uma etiqueta de qualidade, você pode confiar, porque é. Se eu falar para você que eu vou te entregar com 10, com 15 dias, eu vou te entregar. E se eu falar para você, eu não vou te prometer antes porque não vai rolar, eu não vou mais inventar, eu vou vender, então eu vou falar que não precisa. E quem compra com a gente hoje sabe que esse atendimento ele é diferenciado, tá? Se você entrar hoje no meu canal no YouTube, a gente tem um monte de depoimento e é espontâneo, né? No Instagram, enfim. É tudo espontâneo. Criou-se uma confiança, né? Uma rede de confiança. E as clientes falam, né? Para mim, para o Fabrício, principalmente eu falo do Fabrício, porque hoje ele é o do comercial, né? Ele que comanda o comercial hoje. Hoje eu fico mais no marketing mesmo, mas tem clientes que ainda compram comigo. E esses clientes falam, eu compro com você por conta do atendimento. E essa confiança vem da sua história, né? Exatamente. Quer dizer, vem do seu caminho. Quer dizer, hoje você tem um know-how aí que te dá essa percepção, por exemplo, do prazo, do coisa. Não adianta você querer enganar um cliente que isso não vai ter resultados bons. Né? E como eu estive já de vários lados, né? Eu já tive do outro lado, né? Eu já tive do lado de lá, na fábrica, eu já tive no evento, na conferência. Como eu já passei por todas essas fases, quando um cliente fala assim para mim, Rose, eu vou ter um evento tal dia, você consegue me entregar? Aí eu volto lá na minha história. Nossa, lembra quando eu fazia evento que eu ficava desesperada? Aí eu falo pro cliente, olha, se você comprar tal produto eu te entrego, mas se for tal produto eu não... Você não me entrega nem se eu pagar adiantado? Não consigo te entregar. Mas você vai perder venda. Eu falei, eu prefiro perder a venda do que perder a sua confiança. Porque eu não vou mentir para você, né? Eu e o Fabrício, a gente não tem essa política dentro da empresa, de mentir para vender. Sabe, aquela coisa... depois a gente dá um jeitinho, inventa qualquer... Não tem isso. E a gente é muito verdadeiro. Isso vem da veia empreendedora também, né? Exatamente. Não adianta você fazer uma venda, você tem que fidelizar o cliente. Exatamente. Fidelizar o cliente é o mais importante. Vender é fácil. Para você criar um nome, você leva 20, 30 anos. Para você destruir, é um cliente descontente, destrói toda essa rede de 30 anos. Exatamente, porque hoje a internet ela é uma rápida, uma mas casa aberta também, né? Então se você é bem atendido, a pessoa faz um story bonito lá, né? A Faros, me atendeu. Mas se você inventar qualquer história e for ela vai do mesmo jeito lá e vai te destruir. E às vezes não é nem porque você atendeu mal, ou porque não, é porque às vezes pegou ela num dia mal, né? E porque você de repente prometeu com 10 dias e entregou com 15. Se você pegar o cliente num dia mal dele, ele vai acabar com você. Só que a gente tem essa questão da fidelidade, da confiança, né?
E outra coisa, a gente não tem... todo dia uma empresa de robô procura a gente. Por que vocês não colocam um robozinho lá, né? Digite 1 para isso, 2 para bordada, 3 para plaquinha, 4... Não. Eu nem atendo esse pessoal, porque não é a nossa política. A nossa política é atendimento humanizado. A gente quer falar com o cliente. Tanto que quando o cliente entra em contato, o cliente fala assim, eu quero comprar uma etiqueta, quanto é? Eu nunca passo o preço para o cliente primeiro. Primeiro, é quase... Por isso que a Faros Etiquetas é também consultoria. Tem isso no nome da empresa. Você vai usar a etiqueta onde? O que você vai fazer com essa etiqueta? O que você vende? Você fabrica o quê? Roupa, artesanato, bolsa? Primeiro a gente quer saber do cliente, aí a gente indica a etiqueta. Por quê? A maioria dos clientes hoje que chegam para a gente são clientes empreendedores que estão começando o seu negócio, completamente perdidos. Tem muitos clientes que chegam e falam, Rose, eu não sei que etiqueta que eu vou usar. Me dá uma ideia. Me dá um norte, me fala aí. Quer dizer, a consultoria é mais importante ainda do que a vida. E quando a gente faz essa consultoria, você já cria um elo ali de confiança. Porque eu falo para o cliente, você vai comprar isso, olha, sinceramente não vai ficar legal. Não é indicado porque você faz. Mas você não quer vender? Não, eu quero vender, mas vender certo. Eu quero que você pegue a etiqueta, que olhe e fale, é isso que eu esperava. Não que você pegue o seu produto e fale, mas não tem nada a ver com o que eu faço. Poderia dizer assim que houve uma mescla porque você está no tete-a-tete, antigamente você sentia o que o cliente queria, você fazia. Hoje no digital não tem isso, mas você tem esse know-how e mesclou as duas coisas. Exatamente. Entendi. Por isso que é aquilo que você falou da bagagem. Da bagagem. Não adianta só fazer cursinho, não adianta só assistir vídeo, não adianta só achar que sabe, ou saiu da faculdade, eu já vou... Eu vou comprar um curso ali, como fazer etiqueta. Claro, tá lá, é um computadorzinho. É só fazer ali a arte. Vamos nessa. Eu faço lá no Canva, mando lá e dá tudo certo. Não é. Evita falar Canva. Mas você sabe qual é o nosso trauma hoje dentro da Faros Etiquetas? É engraçado, eu uso, tá, gente? Eu uso esse recurso, né? Não tem como. Mas 90% dos nossos clientes hoje chegam com a arte já pronta. Com a arte pronta. Linda, maravilhosa. Aí, print da tela. O print. Rose, eu quero fazer essa etiqueta. Aí você olha, na hora que você olha, você fala assim... Como eu vou vetorizar isso? Aí você fala, você tem a logo? Não, mas eu te mandei a logo, olha que linda. Não, mas eu preciso dela vetorizada. Para o pessoal que não sabe o que é vetorizada, a gente precisa da logo aberta. Uma logo que você consegue mexer nela, porque o programa da etiqueta não é o mesmo da impressão. Essa etiqueta que eu trabalho não é etiqueta impressa em impressora. Ela é feita num tear. Lá de tecelagem, trama, urdume. Ponto por ponto. Ponto por ponto. Então, não tem como eu pegar uma coisa digital e jogar isso num programa de tear e fazer isso sair igual. Não tem como, não existe. Aí você tem que refazer toda a arte. Refazer toda. Então, quando a gente fala para o cliente isso, ele não entende. E quando a gente precisa... Bravo, né? Fica bravo. Fica bravo porque ele fala, mas eu tô te mandando. Não, mas não... Eu acho que eu fiz isso já. Eles acham que você está querendo arrancar dinheiro dele. E essa fase é muito complicada, porque você queria pegar a pessoa, colocar na frente, assim, igual a gente está, e falar assim, deixa eu te explicar. Sabe isso aqui, né, que você está vendo? Eu não consigo mexer nisso, isso está engessado, eu não consigo aumentar, diminuir, né? E dá vontade de pegar o tear também e falar assim, olha, você está vendo esse monte de agulhinha aqui que fica fazendo um monte de pontinho? É isso que eu preciso da imagem aberta para esses pontinhos entrar, né? É difícil porque a pessoa não entende. Quem não conhece não entende. E muita gente não entende. Muita gente não entende. Hoje o nosso maior empecilho é a questão da arte. Porque eu preciso... Pede para gravar, com a produção gravar o tear tecendo. Aí eu já tenho até uma historinha. Já tem uma historinha. Porque você tem que explicar, né? Eu falo para cliente, vamos fazer assim, você é costureira,
Então eu quero uma camisa para mim num casamento. Eu vou tirar uma foto minha, vou te mandar, você tira minhas medidas e faz a camisa para mim. Você vai usando artifícios de uma maneira descontraída para você explicar uma coisa difícil, porque essa questão da arte é muito complicada. Porque eu sei fazer arte, eu sei como que funciona. Hoje eu não faço mais porque não tenho condição, né, de tempo. Mas para transformar uma logo, uma imagem, numa etiqueta, tem que passar por esse processo de vetorização. Tem algumas coisas que a gente consegue vetorizar e tem outras que não. Então, muita coisa que acaba morrendo no meio do caminho. Principalmente quando o cliente chega com 3D. Uma imagem 3D e fala assim, eu quero uma etiqueta assim. E aí não tem como. 3D é impossível de você fazer na etiqueta bordada. 3D não dá. Não dá, né? Mas explica isso para um cliente. Mas tá bonito no papel. Tá perfeito. Faz. Não dá, Meu não dá. Deus. Rosa, a gente tem que encerrar. Não, mas Eu tranquilo. quero que você deixe aí Foi um recado bem bacana. Muito legal. Pessoal, como que contata você. Você tem aí um minutinho aí para falar. Fica à Ó, vontade. Faros Etiquetas, se você buscar no YouTube Faros Etiquetas, se você buscar no Instagram Faros Etiquetas Oficial, tudo que você buscar Faros Etiquetas, mesmo no Google, você vai achar a gente. O site está sendo novo, né? O site a gente está reformulando ele, né? Vai ficar bem bacana, mas já tem coisa lá, então pode puxar também lá no Google mesmo Faros Etiquetas que vai aparecer. E eu acho que o maior recado que eu posso deixar, né, e também uma mensagem, é assim, o empreendedorismo, ele é uma coisa difícil, não é uma linha reta, o resultado não é imediato e você não vai ficar milionário, né? Assim, eu vou ficar milionário amanhã, daqui a um ano. Não. Ele é um caminho, é uma montanha cheia de curvinhas, mas para quem tem isso na veia, vale a pena. Porque quando você vê um cliente te dando um feedback daquilo que você faz, e quando você deita a cabeça no travesseiro e entende que a sua empresa está agindo de acordo com o que você planejou, não tem recompensa maior que isso, gente. Isso é fora de série. Eu não me arrependo e quem tem isso na veia, vai em frente. Mas estude muito, sabe? Pegue bastante bagagem, vai para campo, vai estudar, vai conversar, faz network, porque o caminho é esse. Procura pôr em prática, né? Exatamente. Procura absorver a prática dos outros. Tem a né? humildade também de reconhecer às vezes que não sabe, mas vale a pena. O que eu falo é que vale muito a pena. Que Maravilha. legal. Tudo certo, Alexandre? Tudo em ordem, muito Tudo certo obrigado. para mim também. Obrigada, pessoal, pelo Show, convite. joia. Muito bacana aqui com vocês. Obrigado.